E aí, meus elétrons, tudo positron? Como é que estão essas camadas de valência? Então, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às funções orgânicas. Hoje nós vamos falar do álcool. Vamos lá? Érico, o que é um álcool? Um álcool é um composto orgânico que contém um ou mais grupos hidroxilas, que é o grupo OH. Esse grupo OH ele tem que estar ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono com ligações simples entre carbonos. Uma observação interessante é que quanto menor for a cadeia, mais polar essa molécula é. O que é polaridade, Eric? Polaridade é a força com que você puxa os elétrons. A cadeia com carbono ela é muito apolar. E o oxigênio da hidroxila é muito polar. Então, quanto menor for essa cadeia, mais polar a molécula vai ser. Bom, a fórmula geral para álcool é a seguinte: ROH. R é um radical qualquer, tá? Então pode ser o metil, etil, propil, qualquer quantidade de carbonos. E o OH é a hidroxila. Por exemplo, CH3OH. Então eu tenho o CH3, que é o metil, e tenho a hidroxila do lado. Beleza? Onde é que você encontra os álcools no nosso cotidiano? Cara, é muito aplicado. Primeiro, o álcool em solução, que é muito utilizado, por exemplo, para limpeza, para detetização, para acender churrasqueira. Hoje a gente tem utilizado muito para quê? Asepsia, ou seja, para matar os micro-organismos e evitar contaminações. Você pode encontrar o álcool dentro da bebida. Como assim, Eric? A fermentação alcoólica, ela gera álcool. Então, quando você pega a uva ou pega a cevada e deixa fermentar, o produto final dessa fermentação é um álcool. Além disso, a gente pode pegar a cana-de-açúcar, fazer a cachaça, o açúcar, ou a gente pode fazer um combustível. A gente pode ter o quê? O álcool do posto. O álcool do posto ele é diferente do álcool que a gente tem em casa, porque o álcool do posto ele tem alguns aditivos diferentes. Além disso, eu tenho o quê? O etileno glicol, que é um álcool muito utilizado em indústria, porque ele consegue chegar a temperaturas quase negativas. Então, ele consegue resfriar um processo. Então, quando você vai produzir, por exemplo, cerveja, esse processo é muito exotérmico, libera muito calor. E o etileno glicol ele é utilizado em chillers, ou seja, em resfriadores, para baixar essa temperatura. Além disso, o álcool é utilizado na síntese da dinamite. A glicose ela tem grupos de hidroxila. E a síntese do biodiesel, que gera o glicerol. Então, o glicerol é um álcool. Além da produção de sabão, que também leva álcool. Então, o álcool ele é uma família de compostos que está muito presente no nosso cotidiano. Esse álcool ele pode ser classificado quanto ao número de hidroxilas. Então, quanto ao número de OH, a gente pode classificar o álcool como monoálcool, quando só tem uma hidroxila, diálcool, quando tem duas hidroxilas, triálcool, quando eu tenho 3, poliálcool, quando eu tenho 4 ou mais. Quando eu tenho 4 ou mais, ele também pode ser conhecido como poliol. Beleza? Então aqui eu teria o quê? Um monool. E aqui, triol, diol. Não é muito divulgado, não é muito conhecida essa nomenclatura, mas ela existe, tá? Quanto ao carbono ligado à hidroxila, você pode ter um álcool primário quando a sua hidroxila está ligado a um carbono primário. Aqui, ó. Essa hidroxila está ligado a apenas esse carbono aqui. E esse carbono está ligado a esse aqui. Então, ele é um álcool primário. Aqui, ó. Esse aqui é primário, esse aqui é, Eric, secundário, secundário e primário.
Aqui, quando eu tenho um álcool secundário, é porque a minha hidroxila está ligada a um carbono secundário. Aqui, ó, esse primeiro é o quê? Primário. Esse segundo, aqui, ele é secundário. Esse aqui, ele é secundário. E esse aqui, primário. Beleza? Álcool terciário é o álcool que está ligado, o quê? Quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono terciário. Então aqui, ó, esse aqui só está ligado a 1, então primário. Esse aqui está ligado a 2, secundário. Esse aqui está ligado a 1, 2 e 3, terciário, primário e primário. Então, álcool terciário é aquele que está ligado a um carbono terciário. Beleza? E como é que você dá a nomenclatura de álcool, Eric? A nomenclatura oficial, ela é sempre dada da maneira que a gente já viu anteriormente. Prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é o radical do número de carbonos. O infixo é o infixo de ligação entre carbono e carbono. An se for simples, en se for dupla, in se for tripla. E o sufixo para álcool é o ol. Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, ó, ativar nossa canetinha. Aqui, ó, quantos carbonos eu tenho? Um carbono, não é? Qual é o radical para 1? Met. Infixo, eu só tenho ligação simples. Então, an. E, ó, não é álcool, não tem um OH aqui. Então, ol. Então, esse aqui é o metanol. O metanol é o fogo que arde sem se ver. A queima do metanol não tem cor. Então, quando você vai para a Fórmula 1 e você já viu algum acidente do piloto se debatendo, provavelmente é porque o carro dele está pegando fogo, mas você não consegue enxergar porque a queima do metanol não tem cor. Depois, aqui, ó, o segundo. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Se eu tenho 2 carbonos, como é que eu coloco o nome desse cara? Sufixo, prefixo para 2, et. Infixo para ligação simples, an. Sufixo para álcool, ol. Então, esse aqui é o nosso famoso etanol. É o nosso álcool de cozinha. E esse aqui, o terceiro, Eric, como é que é o nome dele? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. OBS, a gente sempre conta da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, aqui ficaria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2. Beleza? Então, como é que é o nome desse aqui, ó? 5 carbonos. 5 é o quê? Pente. Ligações simples entre carbono e carbono. An. Sufixo para álcool, ol. Então, esse aqui é o pentanol. Beleza? Eric, e como é que eu dou o nome quando a minha hidroxila ela não está exatamente no carbono primário ou quando eu tenho mais hidroxilas? Seguinte, a gente faz dessa maneira, olha. Primeiro exemplo, a gente já viu. Ó, carbono, vamos começar a contar? Começa da extremidade mais próxima da hidroxila. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5 carbonos, prefixo pente. Depois, o infixo, se eu só tenho ligações simples, an. Sufixo para álcool, ol. Então, esse é o pentanol. Agora o de baixo. Qual extremidade está mais próximo da hidroxila? É o da direita. Então, a gente começa a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, como é que eu faço? Faço da seguinte maneira. Prefixo. Quantos carbonos eu tenho? 5, que é o pente. Ligações simples, duplas ou triplas entre carbonos? Ligação simples. Então, an. Tracinho. Qual carbono que essa hidroxila se encontra? Carbono 2. 2, tracinho, como é um álcool, ol. Então, essa aqui é o quê? Pentan 2-ol. Numa nomenclatura mais antiga, tá? Isso aqui é atual. Numa nomenclatura mais antiga, você pode encontrar como 2-pentanol. Tá? Isso aqui é uma nomenclatura antiga. Mas alguns livros ainda trazem.
Já o terceiro exemplo, olha só, qual carbono eu estou mais próximo da extremidade? Ou seja, qual hidroxila está mais próxima da extremidade? Vamos lá, tanto faz. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, prefixo para 5, pente. Beleza? Sufixo para ligações simples, an. Tracinho. Quais carbonos eu encontro essa hidroxila? Carbono 2,4, tracinho. Não são duas hidroxilas? Então eu boto o prefixo di. Aqui, ó, di. E depois o sufixo para álcool, ol. Então isso aqui é o quê? Pentan 2,4 diol. Beleza? E quando a minha molécula tem ramificação, como é que fica? A gente vai começar o quê? Sempre da hidroxila e vai procurar a cadeia que tem maior número de carbonos. Depois vamos dar a nomenclatura da ramificação, o prefixo, o infixo, o sufixo da cadeia principal. Vamos ver a cadeia principal aqui. Ó, isso aqui é um carbono ligado com hidroxila. Então a gente começa aqui, ó. Cheguei nessa ponta aqui. Vou para cima ou vou para frente? Para cima eu tenho 2 carbonos. Para frente eu só tenho 1. Então eu vou para cima. Beleza, aqui, ó. Achei o que? A minha cadeia principal. Agora a gente vai enumerar essa cadeia. Começa pela extremidade mais próxima da hidroxila. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Qual o carbono que eu encontro a minha ramificação? É o carbono 4, que tem uma ramificação o quê? Metil. Então o nome dessa molécula vai ser o quê? 4, tracinho, metil, tracinho, prefixo para 6, ex, ligações simples, an, sufixo para hidrocarboneto, ol. Eric, por que você não colocou o nome, o número da hidroxila? Porque quando é o carbono 1, eu não preciso colocar. Beleza? Aqui, no segundo, o que eu tenho? Opa! Vamos lá. Cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos, tá? Então, a gente começa aqui, ó. A cadeia principal tem o maior número de carbonos. Então, vamos começar por essa ponta. Ó, cheguei aqui. Vou para cima ou vou para frente? Tanto faz. Então aqui, ó, fico para frente. Beleza. Começa a enumerar por quem? Pela extremidade mais próxima da hidroxila. Aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Qual o carbono que a ramificação tá? Carbono 4. Que ramificação é essa? Metil. Então, qual o nome da molécula? 4 metil, tracinho. Quantos carbonos eu tenho? 5. Pente. Beleza? Ligações simples, duplas ou triplas? Simples. An. Qual carbono que essa hidroxila se encontra? 2. 2. Ol. Beleza? Só que existe uma nomenclatura usual para álcool. Essa nomenclatura usual, a gente faz o seguinte. Coloca a palavra álcool, o prefixo do número de carbonos e o final ílico. Então, esse aqui, ó, quantos carbonos eu tenho? 1 carbono. Então, como é que fica? Fica álcool, álcool. Vamos lá. Prefixo para 1 carbono, met. Beleza? E o final ílico. Ílico. Então, esse aqui é o álcool metílico. O segundo aqui, quantos carbonos eu tenho? 2 carbonos. Então, ficaria o quê? Álcool, prefixo para 2, et, sufixo ílico. Então, esse é o álcool etílico. Esse aqui, Eric, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse é o quê? Álcool pentílico. Show? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente viu
a função álcool, viu que álcool é uma função extremamente presente no nosso cotidiano, vimos como é que dá a nomenclatura para álcool sem ramificação e com ramificação. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!